Temos já 15 pessoas aí. Sejam todos bem-vindos. Olha, temos Santo André presente conosco. Diretoria de Santo André, muito obrigada pela presença. Muitas pessoas entrando. Muito obrigada pela presença de vocês. Desculpem o transtorno, a tecnologia há alguns dias nos deixa e também a falta de conhecimento às vezes. Ilza, Luzi, lá de Apiaí, obrigada pela presença. Vamos dar mais um tempinho para o pessoal poder mudar de canal e eu já vou começar. Nós vamos falar um assunto de suma importância hoje, né? Na verdade, essa live foi programada em cumprimento à legislação estadual, a Lei 16.926, que diz que no mês de março devem ser feitas as campanhas em todas as escolas particulares e estaduais sobre a conscientização da Lei Maria da Penha, para que os alunos tenham conscientização, para que eles levem isso para as casas deles. Nós sabemos que os nossos alunos passam, vêm de realidades bastante diferentes, né? Então, essa live, ela foi programada para atender essa demanda que a lei nos pede, né? E como nossos professores da rede estadual estão em recesso nesses dias, então o Núcleo Pedagógico de Itapeva resolveu fazer essa live para poder atender essa demanda, ok? Eu agradeço todos que estão entrando aí, Mina, Nilma, Fátima, Liliana, minha diretora, Cássia, agradeço todos que estão aí já entrando, peço que se vocês conseguirem, por favor, enviem, né, o nome do canal para os alunos lá, né, porque um dos focos é esse aluno, né. Fran, minha amiga querida, obrigado pela presença. Nelise, Juliana, obrigado por todos que estão aí entrando, né, no canal. Peço desculpas por esse transtorno, realmente. Nós tivemos muita dificuldade aqui com a live agendada, o YouTube ele não estava conseguindo entrar, nós não conseguimos, tá? Minhas amigas, a Gra, a Laís, Neto, todo mundo está conseguindo entrar, que bom, que bom, que bom. Que bom que todos entrando, né? Esse vídeo vai ficar gravado e depois nós colocaremos lá também, colocaremos lá no canal do Núcleo Pedagógico daí, né? Silvia, Samira, lá da DE de Apiaí também agradeço, né? Que legal, outras diretorias de ensino apoiando o nosso trabalho, assim como também estamos sempre disponíveis para apoiar o trabalho de vocês. Né? Carlinha, entrando. Vamos começar, então. Em 2 minutinhos, nós vamos começar.
nossa live. Nós estamos só esperando o pessoal conseguir divulgar de novo o novo link, né? Ai, a Zelina, Valdênio, espero, Valdênio, que eu consiga aí contemplar as suas expectativas. Olha, Leste 5 conosco, que legal, muito legal. Pessoal, acho que nós podemos começar, né? Carla Riérica, minha diretora, porque a gente sai da escola, mas a escola não sai da gente, a gente continua da escola, né? Então, nós vamos iniciar aí, e eu vou iniciar falando da justificativa dessa live, tá? Por que criamos essa live? Então, o Núcleo Pedagógico de Itapeva decidiu fazer essa live porque a lei estadual número 16.926, ela diz que no mês de março, as escolas estaduais e as escolas particulares devem iniciar uma campanha durante todo o mês sobre a Lei Maria da Penha. E o objetivo é levar os nossos alunos a debaterem esse assunto, apreciarem, entenderem quais são os seus direitos e não ficarem em situações de risco, porque nós sabemos que nós temos dentre os nossos alunos, e isso independe de classe social, tanto é que a lei contempla as escolas particulares, né? Nós sabemos que isso independe de classe social, a violência doméstica, ela é presente em muitas situações, ok? Então, o objetivo disso é contemplar e obedecer essa lei, tá? Que ela regulamenta essa situação. Então, essa Lei Maria da Penha, ela foi criada no ano de 2006, no ano do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Desde então, ela passou por várias alterações e melhorias. Porém, é importante dizer que, por que houve necessidade de criar essa lei? Antes dessa lei, uma briga de marido e mulher era tido como aquela velha história, aquele velho ditado antiquadíssimo. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Sabemos hoje, por várias situações, manchetes em jornal, que briga de marido e mulher, mete-se sim a colher, porque através disso você consegue impedir problemas seríssimos, inclusive certo? A pena era revertida em pagamento de cestas básicas, tá? Ou seja, muitas vezes, uma surra muito dolorida numa mulher era convertida numa cesta básica. Quando o policial ia atender um caso de briga de marido e mulher, ele voltava, ele falava, é problema familiar, e ele voltava para trás, ele não resolvia aquilo, no máximo tinha uma conversa. E isso continuava acontecendo, e acontecendo, e acontecendo, né? E é muito triste você imaginar que uma mulher vai ser espancada, certo? E muitas vezes até a morte, né? Como no caso, a Maria da Penha, eu vou falar para ela daqui a pouco a história de vocês, para vocês, o que aconteceu? Ela chegou a levar um tiro dormindo, né? Depois de ter sido muito, muito, muito torturada de várias formas, tanto fisicamente como psicologicamente, né? Então, o que nós podemos dizer aí da Lei Maria da Penha e que todos precisam saber, né? A Lei Maria da Penha, ela inclui também violência contra mãe e filha, contra avó, neto de patroa contra a empregada, né? Então, ela inclui várias situações, ela não é exclusiva para marido contra mulher, ou namorado contra namorada, companheiro, ela não é exclusiva quanto a isso, tá? Hoje, ela é bastante abrangente, tá? Em 2017, ela teve uma alteração, onde ela diz que preferencialmente, uma mulher agredida, ela deve ser atendida preferencialmente, porém não obrigatoriamente,
por mulheres, sejam elas peritas ou policiais, tá? Porém, a lei diz que é preferencialmente, não diz que é obrigatoriamente. Por isso, hoje nós sempre vemos as viaturas mulheres, né? 2018, ela teve outra alteração, que ela diz o seguinte, fotos, vídeos de nudez sem autorização também são crimes, tá? Em 2019, ela vai ter mais uma alteração. A autoridade judicial ou policial que atender o boletim de ocorrência ou a situação no momento, ele mesmo pode determinar medidas protetivas. E isso é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes, antigamente, o que acontecia? Era mandado, essa mulher passava muitas vezes pela delegacia da mulher, isso quando tinha delegacia da mulher, embora o crime não seja obrigatoriamente ter que ser registrado numa delegacia da mulher, ele pode ser registrado em qualquer delegacia, logo após isso é encaminhado, né, depois de aberto o inquérito, isso é encaminhado para a delegacia especializada, mas pode ser enviado, feito em qualquer delegacia. O que acontece? As pessoas, elas eram, a mulher, ela denunciava muitas vezes e não tinha medida protetiva. E um outro fato, que isso necessita ser muito conversado, né, com o nosso público-alvo, que são nossos alunos. Qual é? Que os nossos alunos, eles precisam saber que quando a mãe faz uma denúncia, ou quando a nossa aluna faz uma denúncia, ela precisa aceitar que a lei vai protegê-la, tá? Então, muitas vezes a tortura é psicológica. Nem sempre a tortura, ela é física, mas muitas vezes ela é psicológica. Só que o que era muito comum, até eu já presenciei essa cena uma vez que eu fui fazer uma ocorrência, a delegada conversando com a mulher e dizendo assim, é a 7ª vez que a senhora vem até a delegacia denunciar. Porém, o que está acontecendo? A senhora vem e a senhora volta com ele. Eu presenciei essa cena na delegacia e eu já presenciei essa cena com uma aluna minha também. Isso é muito triste, nós pensarmos que muitas vezes uma jovem de 16, 17 anos sofre com com seu namorado, ela namora. Eu me lembro de um episódio que essa moça ela estava grávida e ela sofreu, ela apanhou, a irmã descobriu, a irmã denunciou para os tios fizeram todos os procedimentos legais, mas o que aconteceu com isso? A menina acabou voltando para o namorado criminoso, tá? Então, qual a necessidade de conversarmos com os nossos alunos para impedir esse tipo de comportamento, né? E entender que essas meninas, muitas vezes, elas são tão vulneráveis, elas não se sentem protegidas o suficiente. E eu acompanhei esse caso muito de perto, e eu vi, assim, que os pais, ela não tinha pai, mas tinha mãe e tinha um tio que cuidava dela. Eles a protegeram, eles fizeram de tudo. Porém, existe muitas vezes a mulher, ela fica dependente daquele homem, daquele rapaz, emocionalmente. Aí a importância de criarmos jovens, criarmos filhos que sejam fortes emocionalmente, que não dependam emocionalmente de pessoas, de outra pessoa, né? Nós temos que entender que a lei, ela é boa hoje, ela é uma ótima lei, ela talvez ainda esteja sendo melhorada, mas ela já é uma lei muito boa, é considerada pela ONU uma das melhores leis de proteção aos casos de violência doméstica, né? Porém, é necessário que aquele que sofre essa violência, ele se resguarde também, né? Nós temos diversos tipos de violência. Não existe só a violência física,
né? Existe a violência física, que seria o espancamento, né? Óbvio. Atirar objetos na pessoa, sacudir, apertar o braço da pessoa. Vamos falar a verdade, quem nunca viu cenas patéticas assim, né? Estrangulamento ou sufocamento, que isso pode acabar gerando em morte, né? Lesões com objetos cortantes ou perfurantes, ferimentos causados por queimadura ou armas de fogo, tortura. Aí nós vamos entrar na violência psicológica. A questão da violência psicológica, infelizmente, é muito tolerada pelas mulheres e principalmente pelas meninas novas. Elas não têm um entendimento. Nós enviamos para as escolas a cartilha Namoro Legal. É uma cartilha que, se você buscar essa cartilha lá no Google, você vai encontrar uma cartilha feita pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, que ela ajuda as meninas a se precaverem nos seus namoros, e nós precisamos fazer essa conscientização, né? A violência psicológica, ela vai aí entrar nas ameaças, constrangimentos, humilhações, manipulação, isolamento, quando proíbe de andar com pessoas, amigos, parentes. Existem muitos casos de relacionamentos em que um dos pares proíbe de que vá na casa da família, de que ande com amigos, determinados amigos, de que, às vezes, até vá à escola, que estude. Também presenciei uma cena, certa vez na escola, depois de mais de 20 anos trabalhando em escola e em várias séries, a gente presencia muitas coisas, né? Já presenciei marido chegando na porta da sala de aula, estudante do EJA, e gritando: aonde você estava? Eu não vi você. Eu estou aqui na porta esperando, te chamando, você não vai vir aqui? Só que a aluna estava em aula e estava fazendo atividade avaliatória, e a aluna só fez um gesto: espere. Ele não aceitou isso e gritou com a aluna na porta, na frente de todos os amigos. Isso não é certo, não é certo. Isso não era uma criança, era uma adulta, mãe, né? Então, nós precisamos divulgar essa situação até para os nossos alunos adultos, né? Insultos, chantagem, limitação do direito de ir e vir, tirar a liberdade de crença, inclusive, né, impedir que vá a determinadas igrejas, né, isso, tudo que é garantido por lei não pode ser tirado de ninguém. Se é direito, é garantido por lei, não pode ser tirado, né. Distorcer ou omitir, sabe? Às vezes a pessoa está contando uma coisa e ela está falando outra, né? Aí existe também a violência sexual, que infelizmente também é outra situação muito banalizada ou aceitada por muitas mulheres. O estupro, lógico que você sabe que é crime e que não pode, né? Não pode, nós sabemos que estupro não pode. Porém, muitas mulheres dentro do seu casamento, elas são estupradas. Elas são estupradas, passam por situações vexatórias, são obrigadas a ter relações sexuais de forma que não agrada, e nós precisamos alertar nossas alunas de que elas não são obrigadas a fazer o que elas não se sentem bem, né? Aquilo que elas não acham certo, aquilo que vai contra o que elas sentem. É importante isso, tá? Já ouvi muitas alunas falando coisas antigas, né? Antiquadas, né? Que se eu não fizer, daí vai procurar outra. Nós não podemos permitir que nossas alunas tenham essas crenças. Elas precisam ser alertadas, e isso também serve muitas vezes para conversarmos com os nossos filhos, com nossas filhas adolescentes, com nossos meninos, que precisam também ser educados nessas questões de que eles precisam respeitar o direito do outro, o direito da namorada, da esposa, né? Precisamos explicar isso para os nossos filhos, né? Isso não é só a menina que ela precisa saber, mas os homens precisam saber também que eles precisam respeitar, né?
limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Um homem que impede a sua mulher de gerar filhos porque ele simplesmente não quer. Se a decisão da mulher é ter filho, é claro que isso deve ser resolvido entre o casal. Precisa que os dois decidam isso. Mas muitas vezes o homem não quer e a mulher quer. E não pode, ela não pode ser impedida de realizar o seu sonho. Então, essas mulheres precisam entender essas coisas, elas precisam saber. Assim como também, quando a mulher não quer, ela também precisa ser respeitada. Afinal de contas, ela vai gerar. É muito comum termos homens obrigando mulheres a abortarem, batendo nelas, dando murro, soco, dando chute na barriga para que ela perca na intenção, dando remédios até mesmo escondido, né? Tudo isso nós precisamos aprender e a ensinar para nossos alunos, filhos, sobrinhos, né? Todos precisam saber dessa situação e entender que a mulher ela precisa ser respeitada, ela precisa ser amada. E as mulheres, antes de esperar ser amada por alguém, ela precisa se amar. Ela precisa se amar, se respeitar, se entender como mulher, se entender como pessoa, tá? Ela precisa entender que ela é importante, né? Que ela faz diferença, né? Não precisa, ela não precisa necessariamente depender do outro. Ela pode e consegue fazer algo por ela mesma, né? Por isso é importante você ensinar o jovem que ele precisa trabalhar, a menina precisa entender que ela tem que estudar e trabalhar para que, quando ela for ter um relacionamento, esse relacionamento precisa ser saudável. Não tem que ser um relacionamento de dependência, onde ela segura na mão do outro e não larga mais em hipótese alguma. Não. Precisa ser mãos dadas, mas de companheirismo, onde eu ajudo e eu recebo ajuda também, né? Então, nós temos também a questão da violência patrimonial, que é um outro assunto não muito comentado e que não se sabe muito bem sobre isso também. Mas eu me lembro que no mês de março, eu acho que há uns 2 ou 3 anos atrás, nós tivemos uma palestra com a Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal. A Guarda Civil Municipal existe uma patrulha especializada nisso, que busca atendimento para essas situações. E foi muito legal, porque eles contaram várias situações. Uma das situações é assim, de uma senhora que era casada com um rapaz um pouco mais jovem. E o que aconteceu? Ela viveu muitos anos ali em situação de risco, só que isso ninguém sabia, até o dia que ela parou de ir ao posto de saúde buscar a medicação dela. Então, a agente comunitária de saúde foi até a casa e descobriu que o rapaz com quem ela morava era viciado em drogas. Ele tirava tudo que ela comprava, porque ela tinha pensão do antigo marido, que ela era viúva, né? E o rapaz tirava tudo dali para vender, para comprar drogas. E o que acontecia? Ele tirava tudo, vendia, e ela ficava em situação que ela não tinha o que comer, tá? E quando a patrulha Maria da Penha, da Guarda Municipal, foi acionada, eles foram até a casa, a mulher estava doente, muito magra, em situação realmente deplorável. E o que foi descoberto? Essa mulher dependia emocionalmente desse rapaz. E quando o rapaz chegou, ela negou tudo na frente do rapaz. Tá?
Então, nós vemos que é uma situação muito difícil, tá? A lei hoje, ela não obriga que a mulher faça um boletim de ocorrência. Se a mulher tentar tirar o boletim de ocorrência, isso não é aceito mais. O caso é investigado da mesma forma, né? Como está dizendo aqui o meu querido dirigente regional, os relacionamentos tóxicos. Esses relacionamentos tóxicos são gravíssimos, né? Essa dependência do outro é gravíssima. Nós precisamos acabar com isso. Nós precisamos alertar a população em geral e se nós alertarmos, se nós conseguimos divulgar um trabalho legal com nossos alunos sobre isso, né? E eu volto a dizer que esse trabalho não precisa ser feito só com as meninas, mas precisa ser feito também com os meninos, com os jovens. Como eu disse, o caso da menina, os dois eram meus alunos. A menina, ela era minha aluna do segundo ano e o rapaz do primeiro ano, né? E eles namoravam e tinham um relacionamento abusivo, extremamente abusivo, né? Então, nós precisamos fazer com que as nossas alunas entendam que ela precisa trabalhar. Quantos anos nós precisamos? Nós enfrentamos anos de luta aí por uma igualdade que, na verdade, até hoje não existe, mas nós conseguimos hoje ter direitos, nós conseguimos hoje ter liberdade, né? Eu não sei se existe como ter igualdade, porque eu, particularmente, não dou conta de carregar um saco de cimento. Mas nós podemos ter direitos e podemos nos amar e saber que nós podemos escolher o nosso companheiro. E se ele não nos faz bem, nós não precisamos ficar num relacionamento tóxico. Nós precisamos fortalecer nossos jovens. Nós precisamos fortalecer as mulheres de modo em geral. Porque, vamos citar mais uma situação. Eu já tive uma colega de trabalho que chegava muitas vezes, depois de 2, 3 dias de atestado médico, o olho ainda estava roxo, o braço ainda estava roxo. Como eu disse no início, relacionamentos abusivos, relacionamentos tóxicos, eles não têm a ver com classe social, nem com faculdade, e nem com estudo, não tem a ver com nada. Tem a ver com a postura que você toma, né? Então, essa minha colega, ela chegava e ela muitas vezes estava roxa, estava com o braço roxo, e assim, no começo alguém perguntava, né, o que aconteceu? Se machucou? E era aquela história que a gente já viu na televisão aí, em vários comerciais. Tropeçou no tapete, bateu no guarda-roupa, bateu no armário, né? E só que isso era muito frequente. E depois de um ano trabalhando juntas, as pessoas começaram a observar que isso era fato, né? Que ela apanhava do companheiro, do marido, e o marido era professor, tá? No caso da Maria da Penha, que é quem dá o nome para essa lei, a Maria da Penha ela é farmacêutica. E ela foi fazer um mestrado, e no mestrado ela conheceu o seu marido, que era colombiano. Vejam bem, duas pessoas estudadas. E o marido era maravilhoso, até nascer os 3 filhos dela. Ela teve 3 filhos com ele, né? E o marido era maravilhoso. Vocês podem encontrar a história da Maria da Penha em vários lugares aí no YouTube. Tem vários, ela já deu várias entrevistas. O que aconteceu? Ele mudou a postura. Primeiro, a violência começou a ser psicológica. E depois que a violência passou a ser psicológica, esqueci de contar. Quando é que a postura dele mudou? A partir do momento que eles tiveram filhos, ele passou a ter nacionalidade brasileira. Então, ele se sentiu mais à vontade para fazer o que ele queria, né? Então, ele começou com a tortura psicológica e depois ele começou com as torturas físicas, que era bater, machucar, até o dia que ele deu um tiro nela dormindo e acertou a coluna cervical, tá? E hoje ela é paraplégica, anda de cadeira de roda, né?
e o nome dessa lei é dado em homenagem a ela. Infelizmente, existe uma pessoa homenageada por essa lei de tanta tortura que sofreu. É triste você pensar nessa situação, né? Mas aí nós precisamos pensar em quanto nós temos que fazer o nosso trabalho. Alertar e alertar as pessoas com as quais nós convivemos. O nosso foco é o nosso aluno, porque nós convivemos com eles todos os dias, né? Porém, esse assunto deve ser amplamente falado na escola. A lei diz que o mês de março deve ser usado para falar sobre isso nas escolas, levar os alunos à reflexão sobre isso, né? A lei diz o mês de março, mas eu acredito que todos os professores de todas as áreas devem sempre procurar oportunidade para falar sobre isso, né? Fazer campanhas sobre isso, alertar e desenvolver a autoestima nos nossos alunos. Nós temos a disciplina hoje chamada projeto de vida. Esse é um assunto que, sem dúvida nenhuma, a autoestima, né, o assunto da autoestima deve ser priorizado em projeto de vida, né? Porque o primeiro projeto de vida dos nossos filhos, dos nossos alunos, dos nossos parentes, deve ser a autoestima, né? Nós precisamos priorizar isso, né? Entender que eu tenho que me amar, tenho que me cuidar. Nós precisamos lembrar disso todos os dias, tá? Então, você precisa lembrar do seu aluno, precisa falar com ele, porque isso se faz necessário, tá? O outro tipo de violência, né, além da violência patrimonial, que é quando você vai extorquir, vai tirar tudo que a pessoa tem, que é o caso que eu citei como exemplo, né, roubar, deixar a pessoa sem nada, pegar todo o salário dela para você, dizer que a pessoa não pode comprar nada do que ela quer, isso é violência patrimonial, tá? Temos também a violência emocional, a violência moral. Qual é a violência moral? Acusar a mulher de traição é uma forma de você denegrir a moral dessa mulher. Emitir juízos morais sobre a conduta dela, dizer que... Falar palavrões, eu não vou citar palavrões, gente, porque mamãe diz que não pode falar palavrões, então eu também não vou falar palavrões, né? Mas nós sabemos os inúmeros palavrões que muitos homens falam, né? Nós ouvimos muitas vezes isso nos corredores da escola, muitas vezes, né? É muito comum isso. Fazer críticas mentirosas, né? Mentir, expor a vida íntima, como eu disse, a lei hoje atinge também vídeos e fotos sem autorização não devem ser tirados e expostos. Isso também entra na Lei Maria da Penha. Rebaixar a índole da mulher por meio de xingamento e desvalorizar a mulher pelo seu modo de vestir. Aqui nós entramos num outro problema bastante polêmico, né? Olha a roupa que você tá. Olha essa saia. Olha esse decote. Não podemos permitir que os nossos alunos sejam vítimas disso, né? Nós precisamos ensinar os meninos a respeitar as meninas, e isso vai além daquilo que ela veste, né? Isso vai além daquilo que ela está, além da cor do batom. Já vi preconceito contra a cor do batom vermelho não pode. Eu estaria frita nesse caso, porque adoro um batom vermelho, só não pus hoje, porque já de manhã eu não gosto, mas eu amo batom vermelho. Gente, mulher de batom vermelho, eu já vi muita recriminação. Então, esmalte, a cor do esmalte, existe muito isso. Precisamos colocar os pingos nos is com os nossos jovens. Muitas vezes começa na nossa casa, tá? Muitas vezes é preciso que você ensine
sua filha, seu filho, a como se portar, a respeitar o outro, né? Então, nós precisamos que isso seja falado durante todo o ano, tá? Os professores estão em recesso, né? Mas assim que voltarem, eu sugiro que seja o primeiro assunto tratado com os alunos sobre isso, né? Divulguem fotos, mandem mensagens. Nós tivemos, durante a pandemia, o ano passado, muitos casos de jovens que se casaram precocemente, né? Nós estamos vendo nossas jovens se casarem precocemente. O que é um casamento precoce, gente? Um casamento com 16 anos, vamos e convenhamos, a menina não está preparada, né? Para várias coisas. Nós precisamos que essa jovem se prepare, que ela estude, que ela tenha o seu próprio ganho, para que ela entre num relacionamento saudável. E se esse relacionamento não for saudável, porque como diz muito a minha mãe, ninguém traz estrela na testa, às vezes só descobrimos as coisas depois do casamento, né? Eu costumava dizer para as minhas alunas, avaliem os defeitos, porque as qualidades é muito fácil aceitar. Agora, defeito com o casamento tende a piorar, não só o do seu namorado, como também o seu, né? Então, avalie isso. Aconselhe o seu aluno a avaliar, ver como é que é a família, como é que essa pessoa, como é que esse companheiro, ou companheira também, né, trata a família. Como é que ele trata a mãe? Como é que ele trata o pai? Isso são conselhos antigos que servem para hoje. Nós precisamos entender que precisa ser mudada essa cultura de aceitar as coisas erradas, né? De fazer a denúncia, né? Muitas vezes as nossas alunas não suportam o relacionamento que elas vivem dentro da sua casa, né? Elas consideram um relacionamento em casa ruim, o pai é ruim, ou muitas vezes o padrasto ou a madrasta, alguma coisa na sua casa não é bom, e ela acha que ir morar junto com a outra pessoa ou se casar precocemente vai funcionar muito melhor. Mas nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que o casamento precoce, a tendência é gerar muito mais frustração. E a tendência dessa menina, muito nova também, é querer engravidar muito cedo, achando que isso pode segurar um casamento. Nós estamos no ano de 2021, mas nós sabemos que as nossas alunas, e não é uma nem duas, são muitas, ainda acreditam nisso. Por que eu sei disso tudo? Porque eu sempre tive um relacionamento muito aberto, sempre conversei muito com as minhas alunas, né? E isso precisa ser falado abertamente com as alunas, né? Nós precisamos não ter meias palavras com os nossos alunos, porque senão os nossos alunos vão entrar em relacionamentos ruins e nós veremos eles sofrendo, sabendo que estão sofrendo e muitas vezes a gente não consegue ajudar, né? Então, é necessário que a educação, os educadores trabalhem nisso. Nós não somos só educadores de gramática, matemática, física, história, não. Nós também somos formadores de opinião. Nós somos formadores de pessoas que podem mudar o que pensam através daquilo que nós dizemos, né? Quando você conversa com seu aluno, muitas vezes você tem retorno dele. Muitas vezes ele diz, professora, foi muito legal o que a senhora disse. Em 2019, eu trabalhei a cartilha Namoro Legal nas salas de aula, em todas as salas de aula da escola que eu trabalhava. Foi feita palestra para todas as salas. E eu ouvi muitas meninas vindo falar das amigas para mim. E teve situações complicadas, inclusive,
né? E essas amigas contavam, professora, nós não podemos conversar com ela porque o namorado proibiu. Eram meninas do ensino médio, meninas inteligentes, que estavam vendo a amiga sofrer, mas não tinham o que fazer, porque já existia uma dependência emocional no relacionamento. Nós precisamos conseguir que esses alunos façam escolhas saudáveis, mesmo que a casa dele seja ruim, ele precisa saber que antes de sair da casa ruim, ele precisa ter certeza que a casa que ele está indo é uma casa boa, é uma casa tranquila, que ele sai de um relacionamento ruim para ir para um relacionamento bom. Muitas vezes ele precisa entender que fugir não vai resolver, né? É quase o mesmo que fugir da prisão e passar o resto da vida fugitivo, com medo. Você sai de uma situação ruim para ir para outra, que é a mesma coisa, né? Então, é importante que você ajude o seu aluno a entender, a compreender tudo o que está sendo falado, todas as melhorias que a Lei Maria da Penha tem tido, elas visam uma proteção, né? Tanto é que o título da live é conhecer para se proteger, né? Conhecer para se proteger. Você precisa ter esse conhecimento, e esse conhecimento ele só vai chegar a partir do momento que mais pessoas falem sobre isso. É por isso que eu ousei hoje entrar aqui nessa live, falar com vocês, tá? Numa tentativa de que quanto mais pessoas souberem disso, mais pessoas podem ser protegidas disso. Então, eu vou usar aquele jargão dos youtubers, embora eu não seja youtuber, eu vou usar aquele jargão. Dê um like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo. Esse vídeo vai ficar gravado lá no canal do Núcleo Pedagógico. Nós vamos baixar esse vídeo aqui, né? E daí ele vai ser colocado no canal do Núcleo Pedagógico. Então, dê like lá também, compartilhe. Às vezes você não entende por que é feito, né? Por que você dá like, por que você compartilha. O que acontece, gente? Quando você dá like, quando você compartilha alguma coisa, o YouTube entende que aquilo é importante, que aquilo é um assunto importante. E ele começa a mostrar nos canais, ele começa a mostrar quando a pessoa vai fazer busca, quando a pessoa entra no YouTube, isso começa a aparecer para as pessoas. Então, o compartilhar, o dar like é importantíssimo. Então, assim, faça esse trabalho. Se você achou que esse assunto é importante, esse assunto pode salvar pessoas, porque nós temos visto na televisão que muitas mulheres morrem por conta de violência doméstica, porque não são atendidas a tempo, tá? Não conseguem ser atendidas a tempo. Então, nós precisamos tirar essa situação antes que chegue a esse extremo. Nós temos que impedir. Então, quando você manda essas notícias para as pessoas, você consegue impedir isso. Nós precisamos alertar. E o meu objetivo hoje é alertar quanto à violência doméstica, tanto quanto à violência física, psicológica, sexual, patrimonial e a moral, tá? Eu quero lembrar vocês que a violência doméstica, ela pode ser registrada, o boletim de ocorrência pode ser registrado em qualquer delegacia, não precisa ser só na delegacia da mulher, pode ser registrado em qualquer delegacia, tá? Então, façam isso, ajudem, denunciem, tá? Muitas vezes você pode proteger uma pessoa através da sua denúncia, tá? O telefone 180, ele serve para denúncia também, e também os telefones da polícia, tá? É muito importante que você ajude, tá?
que você faça isso, para que nós possamos ter mulheres respeitadas, mulheres valorizadas. Nós sabemos do nosso potencial, nós sabemos que nós somos pessoas de muito potencial. Nós não podemos permitir que mulheres sofram, né? E isso vale também para outras situações, casos de homossexualidade, também existe violência, tá? A lei é a mesma, tá? Então, nós precisamos que isso seja divulgado, muito divulgado, e eu conto com vocês, tá? Para essa divulgação. Eu vou encerrar essa live agradecendo imensamente as pessoas que entraram aqui, que deram seu like, que me ouviram, que tiveram a paciência aí com os problemas tecnológicos que nós tivemos, né? A Amanda está dizendo assim, precisamos quebrar o ciclo, exatamente, denunciando, exatamente, precisamos quebrar o ciclo, porque as coisas, elas só continuam acontecendo quando a pessoa se sente à vontade para fazer. Né? A pessoa só faz errado quando ela se sente à vontade para permanecer no erro. Então, ela bate hoje, ela faz um insulto, ela faz um xingo, mas nada é feito, então ela se sente à vontade para continuar. Se você denuncia, você consegue quebrar esse ciclo. Muito importante essa colocação, né? Muitas mulheres têm medo de denunciar, até por questões financeiras. Por isso, a importância de nós trabalharmos isso dentro da escola, para que essas meninas já comecem a falar antes, elas entenderem antes que elas precisam trabalhar e se sustentar, para que o relacionamento seja de companheirismo e não de dependência, né? Nem financeira, nem emocional, né? O relacionamento tem que ser de dependência, de amor. Tem que ser relacionamento de amor. A única dependência que a gente pode ter, né? E não é uma dependência, isso é companheirismo. Isso é um relacionamento que traga paz para as pessoas, né? Existem muitas formas de a gente ajudar. Eu espero realmente que essa live contribua para que nós quebremos o ciclo dessas mulheres que tanto sofrem e, principalmente, impeçamos nossas adolescentes, nossas jovens, de entrarem em relacionamentos abusivos. Tá? Então, eu quero agradecer a todos pela participação e que Deus abençoe a cada um e que possamos mudar a história dos nossos jovens e das nossas amigas, muitas vezes, tá? Eu agradeço a participação de todos, quero agradecer também o PCNP Jonathan, que está aqui comigo, veio aqui me ajudar, quebrar meu galho, me dar apoio moral e tecnológico, tá? Muito obrigada. Olha o Jonathan aí, gente. Eu agradeço a todos, tá? E eu vou encerrar aí. Tchau para vocês. Muito obrigada. Deus abençoe a todos.